Boa noite a todos. Já peço desculpa se houver alguma pequena falha na conexão. Eu estou muito, muito longe. Eu estou no Canadá. E se houver algum problema de conexão, vocês me avisem. Se travar alguma coisinha, a gente tenta voltar. Deixa eu disponibilizar a apresentação aqui. Só um instante, por favor. Não está compartilhando, não, né? Não, doutor. Só um instantinho. Ok. Bom, vamos lá. Essa próxima hora eu vou tentar falar com vocês um pouquinho sobre laboratório de microbiologia e como utilizar ele na prática clínica. A gente vai tentar fazer ao máximo uma correlação. Isso não é uma aula de microbiologia pura, até porque essa não é a intenção do curso, né? Não é um curso de bancada de laboratório, é um curso de laboratório aplicado à clínica. Então, assim, qual que é a função nossa de pensar em microbiologia? Existem algumas maneiras de errar na escolha de um antibiótico, né? A maneira mais comum e que a maioria das pessoas pensam, elas pensam numa doença X e escolhem vocês, a maioria dos médicos residentes ou médicos mais início de carreira, e até o fim da carreira estão acostumados a pensar assim: sinusite, antibiótico tal; meningite, antibiótico tal; pneumonia, antibiótico tal; infecção de pele, antibiótico tal. E essa é uma maneira que leva a gente a fazer muitos erros, porque a gente não pensa no agente causador. A maneira mais razoável, e ainda assim é pensar na síndrome vital, na doença, quais os patógenos envolvidos e quais os antibióticos têm espectro para cobrir aquele patógeno. Por que é mais fácil a gente fazer um pensamento dessa maneira? Por que a gente erra menos? Primeiro que os perfis de resistência dos patógenos mudam geograficamente. A gente não pode guideline de tratamento de meningite no país, ele não servir no nosso país, porque o tipo de bactéria que causa meningite é outro. A gente pode ter um guideline que era muito bom uns anos atrás e o perfil de desenvolvimento de resistência de bactérias mudou. As síndromes clínicas são causadas por diferentes patógenos em diferentes situações. Por exemplo, a meningite. É meningite no recém-nascido, é meningite no idoso, é meningite pós-traumática, é meningite no paciente com derivação na UTI, no paciente HIV positivo. E para cada situação dessa, um tipo de agente etiológico está envolvido, e aí a escolha do antibiótico muda. Então, não adianta tentar decorar qual antibiótico é bom para meningite, assim como não adianta decorar qual antibiótico é bom para pneumonia. É pneumonia hospitalar, num paciente com fibrose cística, num DPO cístico, ou numa criança. Aí, quando a gente decora os patógenos, é muito mais fácil, porque tem bem menos patógenos, a gente vai dar uma corrida neles, do que síndromes infecciosas. Então, se a gente conseguir decorar, saber um pouquinho mais sobre microbiologia, isso facilita muito o trabalho na escolha, no raciocínio para escolher antibiótico. E para associar antibióticos, é uma coisa muito comum na prática médica, isso depende do espectro. A gente precisa saber que espectro tem de cobertura aquele antibiótico e também para que patógenos podem estar envolvidos com a síndrome clínica. Lembrar alguns conceitos, que a simples presença de um micro-organismo, isso não denota infecção ou uma necessidade de tratamento. A decisão depende de várias coisas. Então, o laboratório de microbiologia vai te mostrar que existe um micro-organismo ali, mas decidir se vai tratar esse micro-organismo vai depender do tipo de micro-organismo, do local onde você isolou e se há sinais ou sintomas de infecção e muito do hospedeiro também. Vou dar alguns exemplos bem clássicos. Bactéria na urina. Muitas vezes escolhe uma urocultura de um paciente assintomática e aí vem com a Escherichia coli, que é um patógeno típico, com 10 a 5 unidades formadoras de colônia, que é uma grande quantidade, e a paciente está assintomática, ela não deve ser tratada. Por outro lado, se crescer 10 a terceira, 10 a segunda, numa paciente sintomática, ela deve ser tratada. Então, isso depende dos sinais e sintomas.
Do hospedeiro também. Se for uma bactéria assintomática numa paciente, mulher jovem, saudável, não tem que fazer nada. Se for uma gestante, ela deve ser tratada, se for um paciente que vai ser submetido a procedimento invasivo do trato urinário. Meningococo, por exemplo, é um patógeno que, se a gente isolar ele no líquido, tem que sempre tratar. Cândida, se isolar no sangue, tem que tratar, mas se for um estafilocoagulase negativo, não. Então, a gente depende do tipo de agente, do local, é uma decisão clínica que depende além do resultado do laboratório. A gente vai fazer uma breve revisão, 5, 6 slides, sobre os tipos de bactérias, para depois falar especificamente da questão laboratorial. Então, bactérias a gente divide basicamente em 2 grandes grupos, né? São as bactérias gram-positivas e gram-negativas. De novo, queria ressaltar que a intenção disso não é formar ninguém em microbiologia, mas é porque é fundamental saber esse pouquinho de microbiologia para fazer uma escolha de antibiótico, seja num paciente de comunidade, seja num paciente crítico da UTI. Os fungos a gente pode dividir em filamentosos e leveduriformes. As bactérias gram-positivas, as mais importantes, eu digo para todo mundo que, se você souber o nome de umas 10 a 15 bactérias, você é um excelente microbiologista clínico. Você é excelente clínico, você entende mais de microbiologia do que quase qualquer médico que você encontre. Então, atenção nesses próximos slides, assim, eu vou falar só das bactérias que realmente têm mais importância médica no dia a dia. Os gram-positivos, a gente tem os estafilococos, os streptococos e os enterococos. Os estafilococos a gente divide ele em 2 grupos, são os coagulase positiva e os coagulase negativa. Os streptococos, a gente tem esses 5 grupos, né? O pneumonia, piógenes, agalacti, víridas e bovis, a gente vai falar um pouquinho. E o enterococos, a gente tem o festin e o fecalis como representantes mais importantes. Bom, o estafilococcus, o coagulase positivo, é uma bactéria muito incômoda, né? Ela causa série de doenças graves. Geralmente, as infecções mais leves são infecções de pele e partes moles, mas tem muitas formas severas. É responsável por grande parte das bacteremias, das endocardites, principalmente de válvulas direitas, de pneumonias necrotizantes, de osteomielite, meningite, abscesso. Estafilococcus é uma bactéria com um perfil de agressividade muito alto. As sepses estafilocócicas são muito graves, levam a choque séptico e muitas vezes a óbito. O estafilococcus, ele veio, ao longo do tempo, recebendo genes de resistência, foi ficando cada vez mais resistente, e hoje ele é resistente universalmente à penicilina. As drogas de escolha para as infecções graves são cefalosporinas de primeira geração, cefalexina e cefazolina, e a oxacilina. Os estáfilos que são considerados MRSA, que são resistentes a essas drogas, são sensíveis aos glicopeptídeos, que são a vancomicina e a teicoplanina, a oxazolidinona, que é a linezolida, e os lipopeptídeos, que é a daptomicina, o representante que a gente tem. O laboratório vai sempre dizer para vocês a que grupo pertence. E a droga que a gente usa como marcador é a oxacilina. Quando o estafilococcus for sensível à oxacilina, ele é sensível também a todas as cefalosporinas. Quando o estafilococcus for resistente à oxacilina, ele é resistente às cefalosporinas. Existe um tipo especial de estafilococcus, ele é resistente à oxacilina, resistente às cefalosporinas, mas ele é sensível a Bactrim, a sulfametoxazol trimetropin e às vezes a clindamicina. Ele é chamado de CA-MRSA, é um MRSA adquirido na comunidade, diferente do MRSA hospitalar, que esse é amplamente resistente, e a gente tem que usar vancomicina, linezolida ou daptomicina. Então, um bom laboratório de microbiologia sempre vai dizer para você se a bactéria é sensível à oxacilina ou não, que são as drogas de escolha, se é sensível à sulfa ou não, e se é sensível principalmente a vancomicina, que é o glicopeptídeo mais utilizado. Os estafilococcus coagulase negativas são primos próximos, mas são primos bem mais bonzinhos. São bactérias colonizantes na pele que a gente tem. O Staphylo epidermidis é o mais comum, mas tem uma série de estafilococcus coagulase negativa, muito menos patogênico do que o aureus. Muitas vezes estão relacionados à infecção de catéter. Quando você tira o catéter, você resolve a infecção. Às vezes, paciente grave na UTI, você só retirar o catéter e você consegue resolver a infecção sem precisar de antibiótico. Muitas vezes ele está relacionado à infecção de corrente sanguínea na UTI, e muitas vezes é contaminação de coleta. Então, essa discriminação do que é uma contaminação de coleta, do que é uma infecção verdadeira, depende de critérios clínicos também. Ele é um agente importante para infectar catéteres, próteses, órteses,
porque ele tem uma facilidade de adesão grande, e dentro do hospital quase todos são resistentes à oxacilina. Mesmo em hospitais onde você não tenha o MRSA, o Staphylo aureus resistente, o Staphylo coagulase negativo hospitalar é quase sempre resistente, tem que ser tratado com vancomicina, linezolida, teicoplanina ou daptomicina. Os estreptococcus provavelmente são das bactérias mais agressivas, e aí eu já queria chamar a atenção para uma crença que existe, né? As pessoas acham que patogenicidade ou virulência tem a ver com resistência. Todo mundo intuitivamente acredita que bactérias que são mais resistentes, como as KPCs, superbactérias que a mídia fala, as pseudomonas, são bactérias mais agressivas, e não tem nada menos verdadeiro do que isso. Provavelmente, quanto mais sensível a bactéria, ela é mais patogênica, ela é mais virulenta, mais agressiva. Talvez porque, ao ganhar genes de resistência, ela perca alguns dos genes que conferem virulência, né? Uma opção que a bactéria faz, ficar mais resistente a antibióticos e ficar menos virulenta, menos agressiva. Os estreptococcus são um exemplo típico de bactérias horríveis que são sensíveis à penicilina, antibiótico mais antigo que existe, mas que causam grandes estragos. O pneumococo, o Streptococcus pneumoniae, por exemplo, causa pneumonias e meningites, e as meningites pneumocócicas são as piores meningites, muito piores do que as meningites meningocócicas. Também causam artrites, causam pneumonias graves em crianças e adultos. É uma bactéria que requer atenção especial, embora o perfil de sensibilidade não seja muito complexo. Streptopiógenes é a bactéria que causa faringoamidalite, impetigo, erisipela, celulite. Também causa facete necrotizante, doenças muito graves. Está associada à febre reumática em criança, mas essa bactéria é universalmente sensível à penicilina. Tanto que a gente trata amidalite, faringoamidalite com amoxicilina. Não há necessidade de fazer amoxicilina com clavulanato. Então, voltando lá no primeiro slide, isso que eu falo, tem que conhecer microbiologia para não passar vergonha de prescrever amoxicilina com clavulanato para tratar um Streptopiógenes de garganta, sendo que no mundo não há sequer uma cepa de Streptopiógenes que seja resistente à amoxicilina. O clavulanato tem a função de cobrir bactérias gram-negativas, o que não é o caso de 99% das faringoamidalites. Streptogalacti está envolvido com sepsis neonatal na flora vaginal, a gente faz profilaxia, trata as mães antes do parto. Streptovíridas é um agente muito importante para endocardite. Isso é uma correlação clínico-laboratorial muito importante. Paciente com febre, colhido em hemocultura. Se cresceu o estrepto do grupo víridas, que são mutans, salivares, sangues, mites, anginosos, você obrigatoriamente tem que pedir um ecocardiograma desse paciente, porque a correlação com endocardite é muito frequente e o tratamento de endocardite é um tratamento bem mais prolongado do que um tratamento de bacteremia simples, são complicados. E um último exemplo, Streptococcus bovis é um Streptococcus de flora colônica. E quando você acha essa bactéria numa hemocultura, você precisa pedir uma colonoscopia, porque tem uma alta correlação com adenocarcinoma de colo. Então, para vocês verem como, sabendo microbiologia, você faz um diagnóstico de câncer de intestino, que passaria batido se você desse qualquer antibiótico. Essa bactéria é muito sensível a vários antibióticos. Os enterococos, são os últimos gram-positivos que a gente vai falar, fazem parte da flora do trato gastrointestinal e também do trato geniturinário feminino. Foi descrito enterococo com resistência há muitos anos e são agentes importantes de infecções intraabdominais, por fazerem parte da flora colônica. O enterococo fecalis, ele é mais comum e menos resistente. O fécio, ele é menos comum e ele é mais resistente. Inclusive, a gente tem cepas que são chamadas de VRE, que são enterococos resistentes à vancomicina, que são quais a gente tem pouquíssimas opções terapêuticas. Os enterococos, a gente sempre trata eles, de preferência, com ampicilina ou amoxicilina, e à medida que eles vão ficando mais resistentes, a gente vai abrindo mão das outras drogas para gram-positivos. Sobre os gram-negativos, a gente tem enterobactérias, que são bactérias que comumente habitam no nosso intestino, como a Escherichia coli, a Klebsiella proteus, que são os 3 agentes mais importantes de infecção do trato urinário, principalmente mulheres jovens, sexualmente ativas. A gente tem Enterobacter, Shigella, Salmonella, muitas vezes estão correlacionados com infecções, diarreia, com infecções gastrointestinais. E a gente tem os não fermentadores. Os não fermentadores, os 2 principais representantes são o Pseudomonas e o acineto,
são patógenos ambientais. Eles não fazem parte da nossa flora residente, mas eles colonizam ambientes hospitalares, então, ou serviços de saúde. Então, pacientes que frequentam serviços de saúde, como hospitais, clínicas, hemodiálise, eles podem ser contaminados com essas bactérias, e pacientes que usam antibióticos por muito tempo, frequentemente, pacientes de home care, é preciso a gente prestar atenção, para a prescrição de antibiótico para os não fermentadores tem um perfil bastante diferente das enterobactérias, porque eles têm várias resistências intrínsecas. Então, de novo, a gente precisa saber um mínimo de microbiologia para saber do que suspeitar, de que micro-organismo suspeitar, para prescrever um antibiótico. A prescrição de antibiótico não é sempre não funcionou esse, vou para aquele, não funcionou esse, que patógeno pode estar envolvido nessa falha terapêutica, e daí você faz a nova escolha de antimicrobiano. Então, as enterobactérias, como eu falei, é a principal causa de infecção de trato urinário em mulheres jovens. Klebsiella é um grande problema de infecções hospitalares, porque é uma bactéria que facilmente acumula vários genes de resistência, e a gente tem Klebsiellas pan-resistentes, são resistentes a todos os antibióticos em hospitais de grande porte. As quinolonas, que eram drogas muito úteis, são cada vez menos úteis pelo seu uso indiscriminado, assim como os beta-lactanos. Os não fermentadores são patógenos do ambiente, tem várias resistências intrínsecas, como eu falei, estão dentro do hospital, e a gente tem que prestar atenção se eles podem fazer parte daquele paciente, naquela infecção, para fazer uma cobertura adequada. A gente tem outros dois gram-negativos, hemófilos a gente tem cada vez menos, pela vacinação, e Neisseria, que a gente tem a Neisseria gonorreia, que é a bactéria da gonorreia, e a Neisseria meningitidis, que pode dar meningocócica, que são infecções muito importantes. De novo, patógeno muito agressivo com perfil de resistência muito baixo, mostrando que a gente não tem essa correlação entre resistência e agressividade. Fungos a gente vai falar muito brevemente, que não é especificamente o foco desse curso, mas só para vocês saberem, assim, a Cândida a gente divide em dois grupos, e a divisão correta não é fazer álbicas e não álbicas. Essa é uma divisão didática, mas que não serve para nada. Do ponto de vista prático, na clínica médica, não serve para nada. A gente precisa saber a espécie de Cândida. Se o seu laboratório do hospital que você trabalha, da sua cidade, não oferece para você uma identificação de Cândida em espécie, exija que isso seja feito, porque muda completamente o tratamento. As cândidas podem ser divididas em cândida com sensibilidade prevista para os azólicos, para fluconazol, principalmente, e com resistência prevista aos azólicos. Então, a cândida albicans, tropicalis e parapsiloses, você pode predizer uma sensibilidade ao fluconazol. Óbvio que o ideal é você ter um teste de sensibilidade, mas só pela espécie a gente consegue fazer uma boa predição. E a cândida cruza e glabrata, a gente deve evitar usar azólicos, porque a resistência é muito frequente e a gente precisa partir para outras drogas, como as equinocandinas, como a anidalafungina, a micafungina e a caspofungina. Então, é muito importante, Cândida SP não é um bom diagnóstico. A gente precisa saber qual é o tipo de Cândida, se é albicans, se é cruza, se é glabrata. Cândida albicans e não albicans também não serve, porque não albicans pode ser parapsilose, que é sensível a flugo, e pode ser cruza, que não é. Os fungos filamentosos têm mais importância nos pacientes oncohematológicos, principalmente aspergillus, que é um fungo muito importante, que deve ser tratado ou com voriconazol, com os novos azólicos, ou com anfotericina, mas esse é um capítulo à parte para outra conversa. Bom, para que serve cultura, né? Para que serve a gente ter um resultado de cultura? A gente tem um diagnóstico diferencial através de cultura que pode diferenciar inflamação, colonização ou infecção. Mas, na verdade, a cultura em si nunca vai te dizer isso. O que vai dizer isso é a correlação clínico-laboratorial. Existe uma tendência, isso é uma tendência secular há muito tempo, e eu acho que eu vou morrer, não vou ver isso mudar, infelizmente, da gente achar que a gente pode dizer se o paciente está colonizado ou infectado, dependendo da quantidade de colônias que cresce na cultura. Isso, inclusive, está escrito nos livros todos, né? Mas está flagrantemente errado. Então, um exemplo clássico é assim, diz que a partir de 10 a 15 unidades formadoras de colônia numa urina de jato médio é infecção. Se for menos do que isso, é colonização ou contaminação da coleta. Isso é uma bobagem infinita, porque numa mulher sintomática que tenha uma unidade formadora de colônia de Escherichia coli, provavelmente isso é infecção. E numa mulher com 10 a décima, que não está sentindo nada, isso não é uma infecção.
Isso é uma colonização, uma bacteriúria assintomática. Mesma coisa com ponta de catéter, né? Se você tem 15 unidades formadoras de colônia ou mais no catéter, disse que isso é uma infecção. E se tem menos, é só uma contaminação do catéter. Bobagem. Se o paciente está fazendo bacteremia toda vez que infunde alguma coisa naquele catéter, é infecção. E se ele não faz, é uma colonização independente da carga bacteriana. Então, essa discussão, mesma coisa para pneumonia. Você colhe um aspirado traqueal ou um lavado brônquico. Aí, se crescer pouca bactéria, porque é contaminação ou colonização, se crescer muita infecção, depende. Se o paciente está fazendo febre, tem infiltrado pulmonar, está com escarro purulento, está com clínica de pneumonia, a quantidade de bactérias que cresce ali é menos relevante. Então, tem que se fazer uma correlação clínica, embora vocês forem ler em todos os livros, está escrito que é assim que faz o diagnóstico diferencial de colonização e infecção, mas o mais importante não é a informação laboratorial pura e simples, mas sim o quadro clínico do paciente. Permacultura também ajuda a gente muito a orientar a antimicrobiano. A gente erra muito antibiótico terapia empírica sem um bom laboratório de microbiologia. E também serve para a gente suspender o antimicrobiano. Então, às vezes, a gente acha que é um quadro infeccioso, a gente colhe várias culturas, não aparece nada, o paciente continua fazendo febre, não piora clinicamente, a gente chega à conclusão que isso não é um quadro infeccioso e, às vezes, consegue suspender o antibiótico. Então, é assim, lavado broncoalveolar negativo no paciente que tinha uma suspeita mais ou menos de pneumonia, isso te garante que você pode tirar o antibiótico. Um líquor negativo, as culturas não cresceram nada e o aspecto bioquímico do líquido também não era muito sugestivo, também te deixa suspender. Ou às vezes você cresce uma hemocultura e cresce um único agente, você estava fazendo antibioterapia com 3 antibióticos para cobrir vários agentes, mas se a hemocultura já sabe qual é o agente, não faz sentido você ter um espectro tão amplo, isso deixa você suspender antimicrobianos. Então as culturas servem tanto para você prescrever antimicrobianos, quanto para suspender. E para indicar isolamento também. Pacientes que têm bactérias multiresistentes, assim, tem que ser isolados para impedir transmissão cruzada no hospital. E essa é mais indicação de coleta de cultura. A gente pode colher no laboratório cultura de vários materiais, né? Urina, sangue, líquidos cavitários, lavado, aspirado, bolhas, fezes. Mas cada uma dessas culturas tem que ser interpretado de modo diferente. A gente não vai considerar que toda bactéria que cresça nas fezes merece tratamento. Afinal, fezes são contaminadas, né? Fezes não são estéreis. Já no líquor, o que crescer no líquor vai merecer tratamento. O que crescer, por exemplo, na pele, não vai merecer tratamento. Então, depende muito, muito da correlação, de novo, clínica, para a gente julgar se tem validade ou não. Os swabs são um capítulo à parte, né? Porque os swabs muitas vezes são colhidos de sítios não estéreis, e eles devem servir para a gente ter uma ideia do que está colonizando. Agora, a gente não deve tratar o resultado do swab pura e simplesmente porque cresceu. Então, o swab numa escara, numa úlcera de pressão, por exemplo, ele vai crescer uma multitude de bactérias e a gente não deve sair tratando todas, senão a gente vai correr o risco de desenvolver bactérias resistentes sem necessidade. Então, os swabs, assim, ter muito cuidado com a coleta de sítio não estéreo, né? A CCIH colhe muitas vezes swab retal para fazer isolamento desses pacientes que têm swab nasal, swab retal, para fazer isolamento em terapia intensiva. Podem crescer alguns micro-organismos atípicos, que a gente deve saber que o paciente está colonizado, mas às vezes tem algum valor fora do cenário. Quando você não faz a menor ideia, o paciente não está respondendo, você tem um swab que te aponta para uma bactéria diferente do que você estava pensando, pode ter o valor, mas deve ter cuidado. A urina também tem diferentes tipos de coleta, né? Para uretrite e prostatite, a gente colhe urina de primeiro jato. E para a infecção de trato urinário, para cistites e pielonefrites, a gente colhe urina de jato médio, para não vir com contaminação da uretra. Então, o tipo de coleta depende muito também do que você está pesquisando e é preciso saber isso. Hemocultura, provavelmente na microbiologia, é o tipo de exame mais importante, porque ele acho que é o único exame na medicina laboratorial que a gente faz o diagnóstico e indica a terapia ao mesmo tempo, com um exame só. Vocês podem ver quando você faz uma tomografia, por exemplo, você acha uma massa pulmonar, aquilo te dá uma suspeita de que é um tumor, pode ser até muito típico de uma neoplasia, mas não te fala qual é a quimioterapia que você vai usar. Quando você faz uma ressonância magnética, e aí tem um abscesso cerebral, aquilo também te dá uma ideia de que é um abscesso, mas não fala com o que vai tratar. Uma hemocultura, ao mesmo tempo, ele te dá
um diagnóstico, que é a infecção de corrente sanguínea, de bacteremia, e ele te diz qual é o agente e te diz como trata. Então, é um exame que a gente deve utilizar sempre que você achar que deve, que talvez deva. Essa é uma dica que eu deixo para vocês assim. Quando é que você colhe hemocultura? Toda vez que passar pela sua cabeça, que será que eu colho? Colha. Se você pensou, colha. E mais um monte de vezes que você não pensou, devia pensar também, porque é um exame que ajuda muito. Ele alerta para possíveis focos à distância, como eu já falei para vocês atrás. Se você tem um Strepto bovis, por exemplo, na hemocultura, você acha que esse paciente pode ter um câncer de cólon. Se você tem um Strepto vívida, você acha que ele pode ter uma endocardite, assim como se ele tiver um enterococo. Então, toda vez que achar uma bactéria no sangue, a primeira pergunta é se perguntar o que essa bactéria está fazendo aqui, porque não era para estar lá. Se essa bactéria foi parar lá, ela veio de algum lugar. E isso te dá um alerta sobre possíveis focos à distância. O paciente imunossuprimido, muitas vezes, é o único meio de identificação de uma infecção, né? Muitas vezes são pouco sintomáticos esses pacientes. Então, esses são os frascos de hemocultura, são vários frascos de hemocultura, cada um serve para uma coisa, tem frascos pediátricos, tem frascos aeróbicos, anaeróbicos, de micobactéria, de fungo. A gente deve se livrar de alguns mitos que existem sobre cultura, como, por exemplo, que se deve colher cultura só quando o paciente está tendo febre. Isso não é verdade. Se colhe assim que o paciente chega, assim que você tem a suspeita de uma infecção, e depois, se fizer febre, na bacteremia, quando o paciente tem febre com calafrios, a gente colhe de novo, se necessário, mas você não pode perder esse tempo esperando. O paciente pode fazer essa febre 1 ou 2 dias depois. Tem um outro mito também que fala que a gente não colhe hemocultura para paciente que já está usando antibiótico, porque não funciona. O antibiótico inibe o crescimento das bactérias. Então, duas considerações. Uma consideração é que lá dentro do frasquinho, seja o Bactec ou o Bactialert, que são os dois frascos de coleta mais comuns, eles são frascos que têm uma resina, um carvão que absorvem um antimicrobiano. Então, se o paciente já estiver em uso de antibiótico, uma recomendação é que espere para colher no vale do antibiótico, antes da próxima dose, e não logo depois que for feito o antibiótico. E se tiver algum antibiótico restante, esse antibiótico pode ser absorvido e muitas vezes a gente tem crescimento bacteriano. E tem outra situação que, se for uma bactéria resistente, que é quando mais vai interessar para a gente o resultado da hemocultura, a gente pode recuperar uma bactéria mesmo que o paciente esteja dotado de antibiótico. Então, se está dando um antibiótico que não funciona, ele não vai inibir o crescimento da bactéria dentro do frasco. Então, não tem essa justificativa para não colher hemocultura. Outra coisa é esse nome que é ruim, né? Falar que é um frasco de hemocultura, porque pode-se colocar quase todos os líquidos lá dentro. Você pode colocar medula óssea, líquido acítico, líquido pleural, abscesso, você pode colocar tudo dentro desses frascos, que são meios enriquecidos, e a chance de recuperar o agente é muito maior. Nem toda infecção cursa com positividade de hemocultura, tipicamente as infecções de vias aéreas altas. E as infecções de pele e parte mole não, mas as outras todas, desde pneumonias, pielonefrites, meningites, muitas vezes a gente tem hemocultura positiva, e a hemocultura é um bom método para diagnóstico do agente. Vamos na segunda parte agora, falar um pouquinho da identificação e dos testes de sensibilidade antimicrobiana. Esse é um capítulo bem complicado, porque, como o Rafael falou no início, a gente não tem na faculdade, né? Pelo menos não com o detalhamento que a gente via. E é um tipo de exame que a gente se encontra todo dia com eles, né? A gente toda hora vê um antibiograma na frente. Todo médico de toda especialidade clínica vai ver um antibiograma na frente. E a leitura do antibiograma não é trivial. Óbvio que tem os critérios interpretativos, tem o que é sensível, o que é resistente, mas a gente não consegue bater o olho, ver aquele monte de numerinho e saber qual o melhor antibiótico. Então, vou tentar explicar um pouquinho para vocês de como a gente faz esses testes e como interpretá-los. Então, primeiro, para identificação. Como é que a gente identifica? Uma vez que se colhe a cultura, ou a cultura de urina, ou a cultura de sangue, ou a cultura de secreção traqueal, se manda para o laboratório e aí crescem umas colôniazinhas, né? Cresce na placazinha lá, placa de Agar, cresce. Como é que a gente sabe que tipo de bactéria é essa? Então, nos laboratórios pequenos, laboratórios menores e antigamente, né, desde sempre, se usavam provas bioquímicas. Então, são vários subinhos que fazem provas bioquímicas, né? Que você tem prova de sacarose, de indol, de urease, de lisina, de glicose. E aí,
essas provas, a bactéria, quando reagia diferente com diferentes meios, dava tipos diferentes de reação, e com esses tipos diferentes de reação, a gente conseguia saber que espécie era de bactéria. Como vocês podem ter ideia, isso aí é bastante complicado, né? Imagina fazer isso na mão, manualmente, várias provas. Laboratórios que têm pequeno, um volume muito pequeno, tem que fazer assim, mas esse método está quase em desuso pelo trabalho, chance de erro até, por toda a manipulação. Atualmente, todos os laboratórios de médio e grande porte usam sistemas automatizados de identificação. Os sistemas automatizados de identificação são sistemas onde você tem um cartãozinho, que é esse cartão que vocês estão vendo aí, que tem aquelas provas bioquímicas todas dentro desses pequenos pocinhos. Então, cada pocinho desse, você coloca uma solução padronizada lá da bactéria, depois que ela cresceu, e aí você coloca nesse aparelho e ele faz as reações, ele lê as reações todas, vem tudo miniaturizado no cartão e ele te diz, através de um banco de dados, interpreta essas reações e te diz qual é a espécie da bactéria. Existe um meio muito simples, que é o meio que é usado para as culturas de urina, que são os meios cromogênicos. São placas de agar que já vêm com esse meio, que quando você tem um crescimento bacteriano, as colônias crescem de cores diferentes. Então, uma coli cresce lilás, um enterococo cresce às vezes esverdeado, uma Klebsiella cresce verde, um Proteus cresce marrom claro, e isso já dá uma agilidade no processo enorme, porque as culturas de urina crescem algo entre 12 e 24 horas, e quando cresce, você já não precisa da fase de identificação, você já vem com a identificação imediatamente, logo depois. E mais recentemente, nem tão recentemente assim, né, já tem uns 10 anos, que a gente já tem 10 a 15 anos, a gente tem o MALDI-TOF. O MALDI-TOF é uma tecnologia que é sensacional. Assim, ele consegue fazer a identificação por espectrometria de massa. Ele se baseia no seguinte, a gente coloca aqui, nesse aparelho, algumas colônias da bactéria, e aí a gente coloca, esse aparelho faz um laser que faz uma desabsorção e ionização dessas colônias. Essas colônias voam através desse tubo aqui, e aí quando eles chegam lá em cima, tem uma detecção. E essa detecção consegue detectar qual é a massa, qual é o espectro de massas das diferentes proteínas dessa bactéria. Tem um banco de dados lá, e esse banco de dados consegue te dizer, como se fosse uma impressão digital da bactéria, de falar, olha, conheço essa bactéria que tem esse espectro de massas moleculares aqui, é a bactéria tal, é um Escherichia coli, é um Staphylococcus, é uma Pseudomonas. Esse método tem várias vantagens sobre os outros métodos, principalmente tempo. Ele gasta mais ou menos 30, 45 segundos para identificar, através desses espectros aqui, e a concordância com outros métodos mais detalhados é de 99%. Felizmente, esse método só consegue ser utilizado em laboratórios de grande porte, porque o aparelho é muito caro, né? O processo não é caro, o processo é bem barato de fazer, só que o aparelho é muito caro, custa alguns milhões de reais. Então, a gente precisa ter um volume muito grande para que se justifique esse investimento no laboratório. Mas é um método que agiliza, em vez de a gente ter que esperar 12, 18 horas para a identificação, a gente consegue em alguns minutos ter a identificação das bactérias através do MALDI-TOF. Bom, falar agora de teste de sensibilidade. Teste de sensibilidade, a gente passa pela questão do ponto de corte, né? O que é o ponto de corte? Quem que diz que uma bactéria é sensível ou é resistente depois dela ter sido isolada, identificada? Como é que a gente consegue categorizar se a bactéria tem sensibilidade ou se tem resistência? A partir de que testes a gente faz isso? Existe um comitê brasileiro de sensibilidade aos antibióticos. Nós somos um braço do EUCAST, que é o Comitê Europeu de Sensibilidade, onde um grupo de especialistas padroniza esses pontos de corte, os testes laboratoriais que vão indicar se o que é uma bactéria sensível ou resistente a determinado antimicrobiano. Hoje, no Brasil, nós somos 9 pessoas que fazemos parte, né? Tem um monte de gente bonita e tem esse feio aqui também. São membros de 4 diferentes sociedades, da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Microbiologia, de Análises Clínicas, de Patologia Clínica. A gente mantém íntimo contato com o Comitê Europeu e a gente padroniza as coisas para a nossa realidade local. Existe um documento, que é um documento
que está disponível na internet. Qualquer pessoa pode acessar. O documento é gratuito no nosso site, lá no brcast.org.br. Lá vocês vão ver tabelas como essas, assim, que não precisa saber, pelo amor de Deus, gente. Não é esse pessoal do laboratório, mas só para vocês entenderem de onde vem. E para cada tabela, por exemplo, a enterobactéria, quer ver a sensibilidade de ciprofloxacina. Aí você vai ver teste por disco, que a gente vai falar quando o halo for maior do que 25 é sensível, quando é menor do que 22 é resistente, entre 22 e 24 é uma área de incerteza técnica, e aqui a gente tem os pontos de corte da concentração inibitória mínima, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, existem tabelas, é um documento extenso, e essas tabelas foram criadas a partir de critérios clínicos, sempre que possível, ou critérios epidemiológicos da distribuição das bactérias. Agora, é importante entender que a concentração inibitória mínima, as MICs, elas são padronizadas para uma situação muito ideal, assim. É uma situação nas quais a gente tem um inóculo bacteriano bem padronizado no laboratório, e nem sempre isso corresponde ao seu paciente. A gente vai discutir isso logo mais à frente. Então, quais são as metodologias que a gente tem para definir os pontos de corte ou o perfil de sensibilidade das bactérias? Basicamente, são 4 metodologias. Assim, a automação, a discodifusão, o E-teste, que é um outro teste de difusão, e a microdiluição. Bom, o método mais antigo e mais simples de fazer, e que é um método muito bom, que funciona bem, é o método de Kibbe-Bauer, que é um método de discodifusão. O método de difusão é o seguinte: você tem uma plaquinha lá com as bactérias, e aí você coloca discos impregnados com diferentes antibióticos, e aí você vê que tem um halo de inibição aqui, onde as bactérias não crescem ao redor. Então, a partir do diâmetro desse halo, você consegue medir naquelas tabelas e dizer se a bactéria é sensível ou se é resistente. Então, quanto maior o diâmetro do halo, mais inibição você tem. Se a bactéria simplesmente ignora a presença do disco e cresce por cima do disco, passa por cima do disco, quer dizer que a bactéria nem ligou para o antibiótico e é uma bactéria resistente. O E-teste, que é o teste de elipse, o teste de difusão em gradiente, é um teste do mesmo princípio. Você tem uma fita com antibiótico, e esse antibiótico se difunde, isso faz uma elipse, e ela encosta aqui, e aí te diz qual é a concentração inibitória mínima, que é um outro conceito que a gente vai conversar. Isso aqui é um teste de microdiluição, são vários pocinhos com concentrações diferentes do antimicrobiano, no qual a gente coloca a solução das bactérias e vê em qual desses poços a gente consegue inibição do crescimento ou não. E a gente tem a automação. A automação, a gente tem um cartãozinho igual aquele de identificação, só que em vez de ter provas bioquímicas, a gente tem diferentes concentrações de antibióticos em cada um desses pocinhos, e aí para inibir o crescimento das bactérias, para saber até quando, que concentração de antibiótico é necessário para inibir. Existem vantagens e desvantagens desses vários métodos, né? Os testes de disco de difusão são testes muito fáceis, muito baratos de serem feitos, mas que eles demandam bastante tempo do profissional, né? O profissional tem que ir lá, olhar, ler o disco, ler o diâmetro e na tabela, interpretar. É um teste muito manual que requer muito trabalho, muito recurso humano para fazer. Mas é um ótimo teste do ponto de vista de resultado. Outra desvantagem é que é um teste qualitativo. Ele vai te dar um resultado que é sensível, o I, que é sensível dependendo da exposição, que a gente vai falar, e resistente. Então, não vai conseguir te dizer a concentração inibitória mínima, que em situações especiais pode ser uma informação importante. Os testes de diluição são testes muito bons, provavelmente é o padrão ouro, que a gente consegue diluir o antibiótico em vários pocinhos, só que isso é muito mais trabalhoso do que isso aqui, e para cada antibiótico você tem que fazer uma fileirinha dessa. Então, é extremamente caro e trabalhoso. E a automação é o que, se você tem volume, é menos caro, é mais barato e é mais rápido. Só que a automação tem várias limitações e a gente sabe que para algumas bactérias não funciona. Por que é importante a gente saber isso assim? O laboratório precisa usar todas essas metodologias, não existe uma que é melhor. Você fala, meu laboratório só faz isso. Para algumas coisas, uma metodologia é melhor, para outra é melhor. Vou mostrar alguns exemplos de laudo aqui, onde a gente usa mais de um. A interpretação é o seguinte: o resultado sensível no antibiograma não garante o sucesso clínico. O resultado resistente diminui a chance de sucesso clínico. Pelo seguinte, quando a gente fala que o resultado é sensível no antibiograma, isso quer dizer o seguinte: nessas condições padrão,
nesse inóculo de bactérias bem padronizado que a gente fez no laboratório, testando tudo direitinho, o antibiótico inibiu a bactéria. Mas isso não quer dizer que no seu paciente o inóculo é o mesmo, ou que a penetração do antibiótico vai funcionar. Então, o valor preditivo de sucesso clínico não é garantido. Já quando o resultado é resistente, isso diminui muito, significa, nem no laboratório, nessas boas condições, funcionou o antibiótico. Mas, às vezes, pode funcionar. Eu posso dar um exemplo para vocês. Acho que já aconteceu, talvez, com alguns de vocês, assim, a gente tem uma infecção urinária, uma clínica de infecção urinária, a gente prescreve antibiótico, colhe a cultura. Quando chega o resultado de cultura, 1, 2 dias depois, você vai ver que é resistente ao antibiótico que você prescreveu, que a bactéria é resistente. Você chama o paciente fala, não, meu doutor, mas eu melhorei demais. Estou ótimo, estou assintomático. O que aconteceu? O laboratório errou? A bactéria era sensível? Não. É que aquela bactéria foi classificada como sensível resistente para uma infecção de corrente sanguínea, para uma pneumonia, onde a concentração do antibiótico é muito menor. Por infecção urinária, onde o antibiótico se concentra dezenas ou centenas de vezes mais, muitas vezes uma bactéria que é resistente, pela alta concentração de antibiótico, ela morre. Então, tem que ter cuidado também na interpretação até do resistente, mas, em geral, quando você lê resistente, não use esse antimicrobiano. Então, resistente nem sempre é resistente de verdade, e o S nem sempre é sensível mesmo. Às vezes você tem atividade só in vitro, às vezes você tem penetração deficiente no tecido, às vezes você tem uma biodisponibilidade ruim, né? Um antibiótico via oral que é mal absorvido, às vezes não atravessa a barreira hematoencefálica, por exemplo. Pode ter interações medicamentosas que atrapalham a concentração do antibiótico. Pode ter genes que não estavam expressos e vão se expressar, como a SBL, por exemplo. E pode ter erro laboratorial. Existem, por exemplo, algumas resistências que são intrínsecas. Então, a gente sabe que toda Klebsiella é resistente à amoxicilina, toda. Então, se alguma vez você pegar algum laboratório e ele te soltar um resultado de Klebsiella sensível à amoxicilina, duas coisas podem estar acontecendo. Ou a identificação está errada, e essa não é uma Klebsiella, é uma coli, por exemplo, ou o teste de sensibilidade está errado. Foi testado em concentração inadequada e ele é resistente à amoxicilina. Em qualquer uma das duas hipóteses, esse laboratório tem que se desconfiar, porque esse resultado não deve ser liberado. Um laboratório que tenha bons microbiologistas, quando o microbiologista se depara com esse resultado, a Klebsiella sensitiva à amoxicilina, ele para tudo, vamos voltar e refazer tudo, vamos reidentificar e refazer o teste de sensibilidade. Infelizmente, a grande maioria dos nossos laboratórios não tem microbiologistas, né? Porque laboratórios pequenos fazem pouca cultura, tem um especialista em microbiologia, e aí muitas vezes essa crítica se perde. Mas é importante ter uma ideia de que antibióticos funcionam para que bactérias, para não pegar perfis absurdos, por exemplo, né? Você pegar, por exemplo, a Enterobacter, que é sensível a amoxiclavulanato, e falar algo de errado está aqui. E se você lê na tabela e prescreve, você corre o risco de fazer um grande erro. Por exemplo, Proteus, que é um agente importante de infecção urinária, é intrinsecamente resistente à nitrofurantoína, macrodantina. Então, essa informação é importante para saber se você pegar uma cultura dizendo que é sensível, tem que ligar no laboratório, porque algo de errado não está certo, né? Acho que ele pulou alguns dos alguns dos slides aqui que eu queria ter colocado. Tinha alguns slides assim, que passaram que eram falando sobre os critérios interpretativos. Os critérios interpretativos que a gente tem são de sensível e resistente. Então, queria muita atenção nesse momento. Assim, alguns anos atrás, houve uma mudança do Bellcast, do BRCast, onde não existe mais a categoria de intermediário. Não existe a categoria de I. O que a gente tem é a categoria S, sensível. Então, essa bactéria foi classificada como sensível frente ao antibiótico, a partir daqueles pontos de corte. A gente tem o R, de resistente, está tudo normal. E a categoria I significa sensível com aumento de exposição. Então, tirem da cabeça de vocês, por favor, que eram até 3, 4 anos atrás, que intermediário era o que funciona mais ou menos, que era melhor você dar um antibiótico fosse S do que dar um antibiótico que seja I. O I, nos antibiogramas atualizados pelo BRCast, que todos os laboratórios têm que seguir o BRCast por norma, ele significa sensível. Toda vez que vocês lerem I, isso quer dizer sensível, mas significa sensível com o aumento da exposição. Um exemplo clássico
é pseudomonas frente à ciprofloxacina. As pseudomonas mais sensíveis, absolutamente sensíveis, para ciprofloxacina são I, porque a dose de ciprofloxacina que a gente usa para tratar pseudomonas é 500 miligramas de 8 em 8 horas, e não 500 miligramas de 12 em 12 horas. Então, um I no antibiograma significa tão somente isso, significa, para esta bactéria, este antibiótico pode ser utilizado, tanto quanto todos os outros, só que a dose é diferente. E não necessariamente a dose. Significa aumento de exposição. Por exemplo, se é uma infecção de trato urinário, o trato urinário te dá aumento de exposição automaticamente, gratuitamente, sem precisar aumentar a dose, se esse antibiótico tiver excreção urinária adequada. Então, mais uma vez, queria, da aula de hoje, se vocês só lembrarem disso, já é uma grande coisa. Toda vez que vocês lerem um antibiograma e não leiam intermediário, não existe intermediário. Existe sensível com aumento de exposição, o que significa que esse antibiótico pode ser utilizado da mesma maneira que todos os outros que estão na categoria sensível, só que as doses de antibiótico ou o regime de infusão de doses ou o sítio no qual está essa bactéria tem que ser considerados. É só isso. Não existe, por exemplo, nenhuma pseudomonas que você vai encontrar S para ceftazidima ou para ciprofloxacina, você vai encontrar sempre o I, mostrando que as doses têm que ser mais altas. Ok? Então, estamos quase chegando no final da nossa conversa aqui. Então, algumas considerações práticas sobre antibiograma. O antibiograma pode estar exato, pode estar preciso, pode ser feito tudo certinho metodologicamente, mas ele pode não ajudar em nada o médico. Isso é uma coisa que os laboratórios de microbiologia têm que estar muito atentos, que a função do laboratório de microbiologia não é só dar o laudo e falar, pronto, agora você se vira. Dei o laudo está aí, você se vira. Então, assim, pensando além da bancada, o que tem de errado com esse laudo? Olha lá, uma cultura de urina, né? Contagem de colônia acima de 10 à quinta. O resultado é uma Escherichia coli. A gente classifica, esse é o padrão do nosso laudo aqui no SEIB, né? Isso aqui era antigo ainda, quando ainda tinha intermediário, não tem nesse laudo antigo, isso aqui não está mais escrito dessa maneira. E aí tem sensíveis, vários antibióticos com as mix bem baixinhas, resistentes, vários antibióticos com as mix bem altas. Lembrar que a gente nunca pode comparar uma mic com outra em linhas diferentes. Por exemplo, você pode ver aqui, 4 é sensível, aqui 4 é resistente. Então, sulfatrimestoprim, por exemplo, é 320. Se fosse 40, era sensível, sendo que se ertapenem fosse 2, era resistente. Então, lembrar que você não pode comparar as mix de uma droga com outra, porque os pontos de corte mudam. É muito comum esse outro, é muito comum que a gente vê falando, não, eu escolhi o que tinha a mic menor. A mic só pode ser comparada de uma droga com a bactéria com ela mesma. Você não pode comparar a mic de uma droga com a de outra droga, porque o ponto de corte é muito diferente. Então, o ponto de corte para sulfa, por exemplo, 80. Aí o ponto de corte para ciprofloxacina é 2. Então, algo que tenha uma MIC de 4 para cipro é muito resistente, e se tiver uma MIC de 20 para sulfa é muito baixo. Então, nunca compare um número com o outro. Por isso que a gente coloca o critério interpretativo, porque vocês não vão saber de cor qual é o ponto de corte, né? Então, olha esse laudo aqui. A gente tem várias bactérias aqui sensíveis e tem várias bactérias resistentes aqui. Uma bactéria sensível com aumento de exposição aqui, nitrofurantoína. E aí, o que tem de errado com isso aqui? Esse laudo. Esse laudo é um laudo que todas as drogas que estão na categoria sensível são drogas endovenosas. E as drogas orais aqui, amoxiclavulanato, ciprofloxacina leve, supra, estão aqui. Então, o laboratório consegue testar um antibiótico a mais, que não faz parte do padrão de testes habitual, que é a fosfomicina, por exemplo, coloca lá um pouquinho de fosfomicina e diz que é sensível. Isso evita que esse paciente seja internado para tratar uma simples infecção urinária, às vezes, uma cistite. Então, precisa essa sensibilidade do laboratório, isso não é uma obrigação do laboratório, mas a gente tenta sempre no laboratório pensar o que o médico precisa do outro lado. E precisa o médico também informar o laboratório. Olha, eu gostaria que você realizasse um teste adicional para essa droga, para essa bactéria. Escrevendo isso nos pedidos, a gente consegue fazer. Existem algumas informações que estão no laudo que também mudam a nossa conduta. Então, por exemplo, o Enterobacter é uma bactéria que tem um tipo de
de produção cromossomial do enzima, que chama beta-lactamase, tipo AMP-C. A gente sabe que essa beta-lactamase, ela desenvolve resistência a cefalosporinas durante o tratamento. Então, você vai ler no seu laudo, vai estar sensível a cefalosporinas de segunda e terceira geração. Só que se você tratar e for uma infecção muito complicada, uma peritonite, por exemplo, um abscesso, e durante o tratamento ele vai perder a sensibilidade. Então, a gente coloca sempre essas informações nos laudos. É muito importante vocês lerem as notas, as observações. São letrinhas pequenas que vêm embaixo, as pessoas não costumam ler, mas é muito importante, a gente tenta colocar sempre informações clínicas que ajudem a condução clínica dos pacientes. Esse aqui é um laudo que chegou no meu consultório há muitos anos atrás, ó, já tem 10 anos, e era um laudo de verdade, de um laboratório do interior, onde o sujeito colocou uma testagem absurda, de um número absurdo de drogas com Escherichia coli, sendo que para várias delas, como oxacilina, não existe nem padrão de ponto de corte. Não dá para dizer o que é sensível, o que é resistente. É muito curioso também que você tem cefalexina e cefalotina em colunas diferentes, duas cefalosporinas de primeira geração. Então, claramente, não foi feito o azitromicina numa coluna e claritromicina na outra coluna. Isso é um antibiograma que não faz nenhum sentido. Quando você souber um pouquinho de microbiologia, você vai olhar para esse antibiograma e vai falar, isso aqui tem alguma coisa muito errada, que não dá para confiar nisso. O nosso laudo é um pouquinho mais elaborado, então esse aqui é o laudo do Sabin, só para vocês verem. Você tem uma Klebsiella, que foi uma Klebsiella resistente a todos os antibióticos testados, com altas concentrações inibitórias mínimas, com pouquíssima chance de funcionar qualquer um desses antibióticos, mesmo em sítios onde a penetração do antibiótico seja razoável, que as MICs são muito altas. A gente testou um novo antibiótico com microdiluição em caldo, que é o método padrão para testar a polimixina, e também deu resistente, uma MIC muito alta. A gente fez outros testes para ver que mecanismo de resistência, e a gente conseguiu achar fosfomicina sensível e cloranfenicol sensível por teste de difusão. Além disso, a gente colocou aqui uma observação, que fosfomicina foi validado para Escherichia coli. Isso é uma Klebsiella pneumonia, é uma enterobactéria prima. Então, se você for aplicar a extrapolação, é com cautela. Isso aqui está tudo na observação. Então, é importante, quando pegar o laudo, a gente conseguir ver as informações que estão abaixo, e se tiver alguma dúvida, ligue no laboratório, discuta com o microbiologista, discute com o infectologista do laboratório, se tem alguma coisa adicional que pode ser extraída do laudo, principalmente em laudos complexos como esse. Aqui é um outro exemplo, muito parecido, né? Era uma outra Klebsiella, tudo resistente, dessa vez fosfomicina resistente, mas dessa vez polimixina, muito sensível, com a MIC de 1, testado com microdiluição, e aí é uma opção terapêutica para um paciente provavelmente grave, né? Secreção traqueal, muitas vezes são pacientes entubados na UTI. Então, nossas take-home messages aqui, é impossível conhecer antimicrobianos sem conhecer microbiologia, não dá para prescrever. É fundamental a gente saber um pouquinho, saber o que são gram-positivos, gram-negativos, saber o que esperar de cada antibiótico. A ação do antimicrobiano depende do sítio da infecção e do perfil de sensibilidade, não só do perfil de sensibilidade. Há antibióticos que concentram bem em alguns sítios e mal. Culturas são métodos diagnósticos mais úteis para a obtenção de antibiótico terapia. A gente precisa parar com a mania de ficar fazendo antibiótico empírico, errando sucessivamente, faz um, não deu certo, faz outro, não deu certo, faz outro, não deu certo, sendo que muitas vezes a gente chega, você não tem nenhuma cultura, muito comum no consultório, o paciente já passou por 3, 4 trocas de antibiótico e ninguém colheu uma cultura de garganta que seja. E o antibiograma, como vocês viram, é complexo de interpretar, os resultados resistentes são mais úteis para os sensíveis, porque os sensíveis passam por uma série de considerações de ordem clínica também. Bom, é isso, obrigado. 10 minutinhos para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Estão perguntando aqui, o slide da aula vai ficar disponibilizado? Eu acho que sim, acho que os slides vão ser, acho que as aulas vão ficar gravadas, mas eu não tenho certeza. Depois o pessoal da coordenação do curso vai informar melhor.
Bom, acho que a doutora Luciana vai começar agora, né? A gente está com 10 minutinhos ainda. Opa, boa noite. A cada aula terá um formulário independente, tudo bem? Respondendo uma pergunta, doutor. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Aqui. Bom, tem duas perguntas aqui. A Lara, perguntando se cada cultura é coletada de forma individual e é testada no antibiograma. Na verdade, Lara, não é só cada cultura, não. É cada micro-organismo. Então, assim, se você pede, por exemplo, uma cultura de secreção traqueal, então essa cultura é processada e, às vezes, crescem 2 ou 3 micro-organismos. Aí, cada micro-organismo é identificado separadamente e é testado separadamente no antibiograma. Então, quando na cultura crescer um micro-organismo só, ele vai ser testado, mas se crescer mais que um, eles vão ser testados separadamente, individualmente. Ou se copia um padrão visto anteriormente, não. A gente nunca copia padrões, porque os perfis de resistência e sensibilidade variam de uma cepa para outra. Então, mesmo que usualmente a gente tenha uma cepa de uma determinada bactéria que seja sensível, cada cepa tem que ser testada novamente, porque a gente pode ter um perfil de resistência diferente naquela que a gente está lidando. Inclusive, essa é a maneira onde a gente descobre os surtos de multiresistentes, né? Hoje a gente descobre bactérias com perfis que a gente não tinha anteriormente, mas a gente testa todos isoladamente. Se tiver alguma pergunta mais no Q&A, aí no QIA, pode fazer. A gente ainda tem 5 minutinhos até a doutora Luciana começar a aula dela. Ok, acho que não há mais dúvidas, então. Então, em 5 minutos a gente começa a nova exposição da doutora Luciana. Obrigado a todos. Um bom fim de noite.